do coronavírus trouxe impactos para muitos setores, isso já não é mais novidade, né? Isso realmente, nós aqui fomos impactados também. Comércio, eventos, indústria, e até mesmo aí acabou impactando no transporte coletivo, que sofreram alguns prejuízos milionários com as restrições impostas pelos governos em todas as esferas. Em Joinville, o transporte coletivo sofreu então fortes impactos, e ações judiciais foram impetradas pelas empresas para amortizar um pouco, né, os prejuízos que assim tiveram contra a Prefeitura de Joinville, entraram com processo contra a Prefeitura de Joinville. Vários repasses foram realizados entre março de 2020 até setembro de 2021, foi repassado às empresas responsáveis pelo transporte coletivo municipal um total de 14,3 milhões de reais. O valor refere-se à compensação mensal do déficit sofrido pelas empresas de ônibus com a redução do número de passageiros causada pelas restrições em vigência desde o início da pandemia da Covid-19. Essa compensação está em contrato e foi referendada pela Justiça, que se entendeu, né, ser uma obrigação legal. Ou seja, o que acontecia? Eram dois processos. O primeiro processo foi naquele período, né, de 6 meses lá que os ônibus ficaram parados, e depois, enquanto houvesse restrições de 50%, 75%. Então, como a partir de setembro de 2021 não tem mais, a lotação foi até 100%, então não há mais restrições, foi retirado então esse subsídio. A decisão judicial então previa que o subsídio fosse pago enquanto durasse os efeitos decorrentes da pandemia. Mas ao longo desses 2 anos de pandemia, com o avanço das vacinações e também diminuição do número de casos, as atividades foram se normalizando, com exceção dos eventos que ainda a gente tem ainda algumas restrições, né? Tem lá o protocolo de eventos, 500 pessoas e tal. Mas nos ônibus não existe mais restrições na questão dos ônibus, já está em 100%, mas isso não foi refletido na questão dos horários. Então é constante a reclamação de usuários do transporte coletivo de Joinville por falta de linhas e horários. Muitos itinerários que antes da pandemia existiam, já não existem mais. Foi aquela redução que foi feita quando se tirou algumas linhas, né, passa daqui, passa de lá, tira no sábado até meio-dia, domingo não roda. Então, o que foi feito? Agora, com o retorno, né, tudo já retornou empresas, já retornou comércio, está tudo normalizado, menos a questão dos ônibus. As faculdades já estão retornando, já não está mais no EAD, já estão presenciais. Hoje retorna as linhas universitárias, né? Mas troncais, vamos assim dizer. Mas os horários ainda não. Então, fica a reclamação da população, porque atualmente, segundo a Prefeitura de Joinville, né, isso foi feito para que haja um equilíbrio econômico. Essa redução ainda permanece para que haja um equilíbrio econômico. A gente vai, é meio que na íntegra aqui, o que a gente vai ler aqui, que é a resposta da Prefeitura, tá? Segundo a Prefeitura de Joinville, o equilíbrio econômico é o causador desses ajustes. Segundo a Secretaria de Infraestrutura Urbana, o CEINFRA, houve alterações em horários e linhas do transporte coletivo com o objetivo de atender à demanda dos usuários e proporcionar readequação financeira. A média de usuários por horário atualmente é 17,40 por hora e antes da pandemia era de 17,45 nas linhas disponíveis. Antes da pandemia, eram cerca de 144 mil pessoas que usavam o transporte coletivo diariamente, em 275 linhas e 8.430 horários em dias úteis, isso sem contar sábado e domingo. Atualmente, o número de passageiros diários é cerca de 84 mil, ou seja, reduziu aí em torno de 60 mil usuários. São 5.064 linhas, reduziu aí em torno de 3 mil horários, vamos dizer assim, em dias úteis, distribuídos em 214 linhas, reduzido aí em torno de 60 linhas também, né? Então, ou seja, o que ficou bem claro em relação a isso? Que o interesse é agradar as empresas. É para que as empresas não tenham um prejuízo financeiro. O usuário, não importa se vai ficar esperando 1 hora, 2 horas, 3 horas. O que importa é que o ônibus passe e passe lotado. Ele tem que passar lotado. Ele tem que passar com ocupação, pelo que dá para observar aqui, de 17 passageiros para cima. Se não for de 17, for de 17 para baixo, não compensa para as empresas ter a linha. Então, houve sim uma redução de 3 mil horários, uma redução de 60 linhas, né, porque se perdeu 60 mil usuários. Mas aonde que estão esses 60 mil usuários? Estão nos aplicativos, estão nas bicicletas, estão nos carros novamente. Porque se não tem ônibus, o que eu faço? Eu vou pro meu carro. Né? O Fernando, por exemplo. Posso dar o Fernando tem um exemplo, né, Fernando? Em relação a isso. Vou dar um exemplo aqui. Eu moro na zona leste de Joinville. Antes da pandemia, eu vinha todos os dias trabalhar de ônibus aqui na Jovem Pan. Todos os dias. O que acontece? Eu tinha em torno ali de 17 a 20 minutos, uma linha, um ônibus atrás do outro.
Aí o que acontece? Agora, se eu não acordar às 4h30 para sair de casa às 5 da manhã, o meu próximo ônibus é só 10 para as 6. Aí eu chegaria atrasado aqui no trabalho. Então o que eu faço? Ou eu venho de bicicleta ou eu venho de carro. Mais um carro na rua, mais congestionamento. Um outro exemplo são os universitários, ou o pessoal que trabalha, né? A gente recebeu aqui agora, deixa eu ver aqui, algo que chamou muita atenção. O Wellington mandou pra mim aqui, pra gente que é assim, ó, sobre a hora de ônibus, uma classe que sofre muito é a de funcionários de restaurantes que geralmente fecham perto ou depois da meia-noite e não tem linhas para a maioria dos bairros mais longes. Me lembro, eu trabalhei numa empresa que até meia-noite tinha meia-noite e meia e depois ia para os bairros, essa linha não tem mais. Então, primeiramente, é uma falta de respeito com a população. Né? Nós estamos reféns de duas empresas e isso a gente também não, a gente tem que fazer que também uma meia-culpa da prefeitura, porque né, não adianta agora descer o sarrafo no Adriano, vamos assim dizer, também não estamos aqui protegendo, né, porque ele trouxe isso como uma bandeira de campanha, mas sabemos que o processo licitatório está já em andamento, desde janeiro. Mas isso é algo que veio de outras gestões que não tiveram coragem de fazer isso. Vamos citar aqui. Luiz Henrique foi quem implantou o sistema viário, Tepaldi prometeu, não veio, Carlito prometeu, não veio, Udo prometeu e não veio. Foi, acho que talvez o mais refém de todos, foi o governo de Udo Deller, que sempre ficou na promessa e nunca fez nada, e permitiu que isso acontecesse, que isso já veio de lá e que está refletindo agora. O que a gente realmente espera, o que nós vamos cobrar, né, é que a prefeitura falou que até julho sai o edital da licitação do transporte coletivo. Então, até julho, nós vamos ainda acreditar que essa gestão vai se fazer alguma coisa. Se julho para frente isso não começar a acontecer, nós vamos começar a cobrar também. Porque foi uma das bandeiras de Adriano Silva. Ele falou, vamos fazer a licitação do transporte coletivo. Né? E esperamos que realmente essa gestão não fique na mão dessas duas empresas. Porque já está na hora. Se elas vão continuar, vão fazer parte do edital. Vamos embora. Existe uma dívida com eles lá, 125 milhões, que a prefeitura tem que pagar. Eles têm preferência, mas uma empresa a mais tem que entrar. E isso o próprio Ministério Público já colocou. Uma a mais tem que entrar. Não dá pra gente ficar mais na mão dessas duas empresas. Elas mandam e desmandam em Joinville. Vale lembrar, né, William, que segundo a Prefeitura Municipal de Joinville, o processo de licitação já está aberto aqui no município desde o início do ano e vem sendo elaborado. A Prefeitura afirmou que os integrantes da gestão visitaram outras cidades, como por exemplo Blumenau e Campos do Jordão, para conhecer, né, esses modelos e avaliar qual é o mais adequado, né, para Joinville. E a Prefeitura de Joinville tem a perspectiva, então, de finalizar o edital até o fim do primeiro semestre de 2022 e a licitação no início de 2023. Vamos aguardar, né? Tem aqui, a Prefeitura está mandando para mim aqui, ó, William, né? Se não tiver passageiro, o valor da passagem precisa aumentar para pagar essa diferença. Então, essas empresas que saiam, pronto. Se não consegue se manter em Joinville, vai embora. Não quero mais, ó, a gente não consegue mais se manter, tá aqui, aí a Prefeitura vai ter que fazer, como foi feito em Blumenau, né? Aí a prefeitura vai lá, né? Chama emergencial alguma coisa, se não consegue fazer, vai embora. Ah, o equilíbrio do contrato, né? E até quando a gente vai ficar nisso? Ah, porque senão a passagem ia aumentar até R$9. Ah, mas aí a população fica sofrendo? Então quer dizer então que a prefeitura está do lado das empresas. A população pode ficar 1 hora, 2 horas no ponto. Os ônibus precisam estar lotados. Os poucos ônibus precisam estar lotados. É isso que então que fica nesse novo modelo, vamos dizer assim. Os ônibus precisam estar lotados. Agora, aquele que sai 11 horas da noite do trabalho, não precisa de ônibus, né? Que pega uma bicicleta, que pague aplicativo. O universitário, né? Agora vai botar as linhas universitárias hoje. Mas até então não tinha. Então, que se lasque também, dê um jeito de ir para casa, né? A população de manhã, por exemplo, o Fernando, se precisasse vir trabalhar de manhã de ônibus, se lasque, espera, chega atrasado, né, Fernando? É o equilíbrio financeiro das empresas. É o que vale, é o equilíbrio financeiro das empresas. Isso é o que está valendo, né? A população tá aqui, ó. A gente indica para a prefeitura de Joinville, vai lá no Facebook do canal SC e lê a quantidade de comentários que a gente fez lá. O próprio YouTube agora. O próprio YouTube agora. Vai lá e lê. Chega e lê. Que alguém das empresas vão lá e leiam os comentários da população sofrendo. O que a gente está falando aqui, a gente está somente refletindo o que a população está falando. Não sou eu, o William, que está falando, e não é o Fernando que está falando. Nós estamos aqui porta-voz da população. Agora, se a prefeitura está achando que é equilíbrio financeiro para as empresas, aí já está na hora de ter a licitação e de uma forma mais apressada mesmo. Porque daí sim nós vamos ter a redução da questão do valor. Agora, enquanto isso, vem que há equilíbrio financeiro para quem? Para as empresas que estão aí desde 1970, lá vai bolinha sem licitação? É isso que nós vamos proteger aqui? Não dá mais, né? Infelizmente, não dá mais. A população está sofrendo. O que a prefeitura tem que entender é que a população está sofrendo.
É quem depende de ônibus. É aquela dona de casa que trabalha de diarista. É aquele rapaz que trabalha numa empresa que precisa do ônibus, que precisa, às vezes, sair 4h30 da manhã de casa para pegar 8 horas da manhã no trabalho, porque não tem ônibus. É aquele cara que sai, às vezes, da faculdade, que está lá ralando trabalho o dia inteiro, sai da faculdade e depois não tem ônibus. Tem que estar pagando aplicativo, 300, 400 reais de aplicativo por mês. Às vezes, 1/3 do seu salário de aplicativo. Por quê? Porque não tem ônibus. E aplicativo já não está barato também, com o valor da gasolina está barato. Se tiver aplicativo. Né? Se tiver aplicativo ainda. Tá aqui o José Henrique Mosca, é um dos que usam isso. Né? Então a gente consegue compartilhar aqui dentro também. Porque às vezes de madrugada. Ou tá muito caro também. Né? Uma corrida de 7, 8 reais vai para 30, 40 reais. Recebemos aqui, ó. Estamos aqui, ó. Inúmeros. Caminhão de reclamação. Né? Caminhão de reclamação. Então não é eu que estou falando, não é meu raciocínio. É o raciocínio da população. A gente está lendo aqui o que a gente está fazendo e nós estamos embasados em cima de comentários da população. Não é nosso raciocínio. Se vai ter equilíbrio financeiro, se não vai ter, isso não é problema da população. Isso é um problema da Prefeitura de Joinville. É um problema do contrato. Então, refaz esse contrato ou acelera de uma vez esse edital de licitação.